4 amigos, exaustos, mas felizes, voltavam para casa pela escuridão infinita depois de um fim de semana de liberdade. O motor do carro tossiu de repente, tremeu e morreu, nos jogando no silêncio e na escuridão no meio do nada. Nossos celulares mal iluminavam enquanto percebíamos, com um pavor crescente, que estávamos ilhados, presos pela noite. O pânico começou quando não conseguimos sinal nem ligar o carro. O frio apertava, a estrada estava deserta. Esperar ajuda parecia inútil. Então Daniel avistou uma luz amarela fraca do outro lado de um campo distante. Uma casa, talvez uma roça. Sem outra escolha, largamos o carro, pulamos uma cerca de arame farpado e tropeçamos pelo campo acidentado, atraídos por aquele único farol piscando. Cada passo para longe da estrada nos enchia de um medo novo e mais profundo. Seguimos em frente, desesperados por ajuda, sem saber o que nos esperava no fim da nossa caminhada. A casa da fazenda se erguia, sombria e caindo aos pedaços. Sua única luz mal furava a penumbra. Hesitamos, mas o frio nos empurrou para a varanda que rangia. Uma mulher velha e magra atendeu, com olhos fundos, a voz monótona enquanto nos deixava entrar. Lá dentro, o ar era denso com cheiro de podre e um estranho odor metálico. Seu filho enorme e silencioso estava sentado à mesa, nos ignorando. Nos ofereceram abrigo, mas a casa parecia mais uma armadilha do que um refúgio. A sensação de desconforto só aumentou quando entramos. Sentamos em uma mesa bamba, copos intocados de água turva à nossa frente. O silêncio quebrado apenas por um relógio tic-taqueando. A velha e seu filho mal falavam. A indiferença deles era de gelar o sangue. Me desculpei para procurar o banheiro, andando por um corredor escuro ladeado por portas fechadas. Atrás de uma, ouvi sussurros urgentes, mais famintos que o normal. Os novatos parecem saudáveis. Um pavor me invadiu. Será que estavam falando de nós? Um baque molhado e rítmico ecoou do fim do corredor. Esqueci meu medo de ser mal educado. Eu precisava saber o que estava fazendo aquele som. A criatura estava curvada, devorando um pedaço de carne humana, ainda com restos de roupa rasgada grudados. O som era grotesco, mastigando e rasgando, ecoando nas paredes frias do porão. Cada movimento da criatura parecia faminto, desesperado, como se não comesse há dias. O ambiente era sufocante, o ar pesado, e a única luz vinha de uma lâmpada fraca, lançando sombras distorcidas nas paredes. O cheiro metálico era de sangue, uma mistura nauseante de sangue velho e fresco. O chão estava manchado, marcas escuras e pegadas ensanguentadas cruzando o concreto antigo. O odor era tão forte que parecia grudar na pele, tornando impossível respirar fundo sem sentir o gosto do horror. A família, reunida em silêncio, observava tudo. Eles alimentavam aquela coisa com pessoas, entregando vítimas como se fosse um ritual antigo. Ninguém parecia sentir remorso. Seus olhos estavam vazios, acostumados à monstruosidade que escondiam. De repente, a criatura parou, congelando no lugar. Lentamente, virou seus olhos negros e sem alma diretamente para mim. Era como se enxergasse minha alma, como se soubesse que eu não deveria estar ali. O tempo pareceu parar, e o medo me paralisou por um instante. Ela guinchou, um som agudo e inumano que fez meus ossos chacoalharem. O grito ecoou pelo porão, misturando-se ao meu próprio pânico. Tropecei para trás, sentindo o coração disparar, o pânico me dominando completamente enquanto tentava encontrar uma saída. Lá em cima, gritos irromperam de repente. A família percebeu que eu havia descoberto o segredo deles. Vozes histéricas ecoaram pela casa, passos apressados soando no assoalho antigo. O caos se espalhava, e eu sabia que precisava agir rápido. Subi as escadas às pressas,
quase tropeçando a cada degrau. No desespero, meu celular escorregou da mão e caiu, batendo nos degraus e desaparecendo na escuridão do porão atrás de mim. O medo era tão intenso que mal percebi a perda. Só queria escapar daquele pesadelo. O horror estava solto, e eu tinha que correr. Saí da casa tropeçando, correndo pela estrada rural escura, sentindo o peso do segredo que agora carregava. Atrás de mim, os gritos e ruídos da família e da criatura ecoavam na noite, me lembrando que o mal ainda estava à solta, e que eu talvez nunca estivesse realmente seguro. Eu invadi a cozinha, gritando para meus amigos correrem enquanto o filho vinha atrás de mim. O caos explodiu. Léo e eu disparamos para a frente, Maia e Daniel para trás. A velha tentou nos bloquear, mas nós a empurramos, fugindo para a noite. Atrás de nós, Maia gritou: "Pega pelo filho!", arrastada de volta para a casa. Daniel lutou, mas o gigante mal percebeu. O grito da criatura ecoou, agora livre. Léo me puxou. "Não podemos ajudá-los, temos que ir!" Corremos, deixando nossos amigos para trás, os sons de terror diminuindo enquanto escapávamos para a escuridão. Léo e eu corremos até o amanhecer, nossos pés batendo no asfalto frio, o som ecoando na quietude da madrugada. O ar estava gelado, mas nossos corpos estavam quentes de adrenalina e medo. Desabamos a quilômetros de casa, cada passo nos afastando do horror que deixamos para trás. O sol nascente pintava o céu com tons de laranja e rosa, mas para nós, era apenas um lembrete cruel de que o tempo não parava. Assombrados pelos gritos de nossos amigos, suas vozes ainda ecoavam em nossas mentes, um coro de desespero que não podíamos silenciar. Seus rostos, distorcidos pelo terror, estavam gravados em nossa memória. Um caminhão que passava nos levou à polícia. O motorista, um homem de meia idade com olhos cansados, nos olhou com simpatia, mas também com dúvida. Nossa história, de monstros e uma fazenda que desaparecia, foi descartada como fantasia induzida por trauma. Os policiais, céticos, nos olharam como se fôssemos crianças contando histórias de fantasmas. A polícia não encontrou nada, nem carro, nem casa, apenas campos vazios. Fomos interrogados, duvidaram de nós e finalmente liberados, como se nossa verdade fosse um incômodo a ser varrido para debaixo do tapete. Nossos pais, com rostos marcados pela preocupação, foram aconselhados a nos procurar ajuda, como se estivéssemos doentes, como se nossa realidade fosse uma ilusão. O mundo se recusou a acreditar no que tínhamos visto. Nossos amigos continuaram desaparecidos, seus rostos agora apenas fotos em cartazes de pessoas desaparecidas, suas vidas reduzidas a memórias. Nossa história, um pesadelo que ninguém aceitaria, nos perseguia. Sobrevivemos, mas a cada noite, os pesadelos retornavam, nos lembrando do que havíamos perdido. A verdade era um fardo que carregávamos sozinhos, um peso que nos isolava. Caminhávamos por um mundo que não queria ouvir, cada passo um lembrete de que, embora estivéssemos vivos, estávamos sozinhos em nossa verdade. Anos se passaram, mas as lembranças me assombram. 13 de setembro sempre traz tudo de volta. Não importa quanto tempo passe, a data está gravada em mim como uma ferida aberta. Cada vez que o calendário se aproxima desse dia, sinto o peso do passado se arrastando, como se as sombras daquela noite nunca tivessem realmente ido embora. Léo se mudou, tentando escapar do passado. Eu fiquei procurando respostas que nunca chegam. Ele achou que a distância poderia apagar o que vivemos, mas eu sei que não é tão simples. Ficar foi uma escolha difícil, mas também uma necessidade, como se abandonar este lugar fosse trair a memória do que aconteceu. A fazenda se foi, como se a própria terra escondesse seu segredo. O mato tomou conta, as paredes desabaram, mas o silêncio permanece, pesado, como se o solo ainda guardasse ecos daquela noite. Às vezes,
Acho que a terra tenta proteger quem passa por aqui, escondendo o horror sob camadas de esquecimento. Pesadelos me atormentam. Os olhos da criatura, seu guincho, o porão gelado. Acordo suando, sentindo o cheiro de terra úmida, ouvindo aquele som agudo que nunca consigo esquecer. O medo se tornou meu companheiro, sempre à espreita, pronto para me lembrar do que vi. Terapeutas chamam de trauma, alucinação, mas eu sei o que vi. Eles tentam racionalizar, dar nomes clínicos ao terror, mas não há diagnóstico que explique o que aconteceu naquela noite. Às vezes, penso que preferia estar louco. Seria mais fácil do que aceitar a verdade. As cicatrizes nos meus braços, os lugares vazios na mesa, isso é real. Cada marca conta uma história. Cada ausência pesa mais do que qualquer palavra. O vazio ao meu redor é a prova de que algo foi tirado de nós, algo que nunca poderá ser recuperado. Escrevo isso não para que acreditem, mas porque o silêncio é insuportável. As palavras são minha única companhia, meu único alívio. Talvez, ao colocar tudo no papel, eu consiga entender, ou pelo menos suportar, o que ficou para trás. Monstros são reais. Eles se escondem em lugares esquecidos, esperando pelos azarados. Não são apenas criaturas de histórias, são presenças que se alimentam do medo, que se aproveitam do silêncio e da solidão. Eles existem nas frestas, nos cantos escuros, onde ninguém ousa olhar. O preço da sobrevivência é uma vida inteira de medo, assombrado para sempre pela noite em que os monstros venceram. Sobreviver não é o mesmo que viver. É carregar o peso de tudo o que foi perdido, de tudo o que não pode ser explicado. Cada passo é dado com cautela, cada noite é uma batalha contra as memórias. E eu nunca vou esquecer. Não importa o quanto tente, a noite, os olhos, o grito, tudo volta, sempre. E enquanto eu lembrar, os monstros nunca terão vencido completamente.